o juiz do meu tribunal particular. E aí, como você está hoje? Meu nome é Fred e eu quero te agradecer por você estar aqui no canal Coitadiano. Olha só, antes de mais nada, dá teu like aí, por favor, curte, vê se você está inscrito, se você não tiver, se inscreva e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. O tema de hoje, a gente vai falar de um assunto bastante delicado, então presta atenção, se acomoda na cadeira e vamos refletir junto. Um julgamento, do jeito que a gente conhece tradicionalmente, por uma visão bem básica, precisa ter alguém para ser julgado, precisa ter alguém que vai defender essa pessoa das acusações que ela recebeu, precisa ter fatos, testemunhas, histórico, tudo que foi levantado durante o processo, precisa ter um juiz que vai avaliar aquele caso e todos nós estamos sujeitos a um dia, se a gente fizer qualquer coisa fora da lei, a gente está sujeito a ir para um tribunal. As leis são o parâmetro que um juiz vai utilizar para comparar a atitude que um réu teve com o que deveria ter sido feito, se ele está ilegal ou legal, se ele é absolvido ou não. Num julgamento, nós podemos ter uma sensação de injustiça, quando, por exemplo, a gente vê algum parente, algum amigo, alguma pessoa que a gente gosta, ou algum artista, qualquer um que você veja que você tem algum afeto, e você vê que ele foi julgado e porventura condenado, pode ser que por uma emoção, por aquilo que a gente sente, por qualquer coisa que seja emocional, nós tenhamos uma sensação de injustiça. Mas pode acontecer de fato uma injustiça desde que durante o processo, sejam as provas, as testemunhas, a acusação ser mais forte do que a defesa, qualquer coisa dentro do processo pode movimentar de uma maneira em que, de fato, alguém que tinha culpa seja inocentado, ou alguém que seja inocente seja culpado. E o juiz, ele não é a pessoa que vai decidir pelo gosto dele. O juiz está usando como parâmetro aquilo que foi dito durante o julgamento, aquilo que foi exposto, todas as provas e tudo mais, e ele pega tudo isso com o parâmetro das leis e põe a sentença dele. Não foi algo que ele fez por a emoção, ele precisa fazer esse julgamento de acordo com parâmetros. Então, não é difícil e nem impossível que algum julgamento porventura saia com alguma sensação de injustiça pela nossa emoção ou por alguma injustiça real pelas falhas do processo. Esse julgamento que a gente conhece tradicionalmente pela vida real ou por algum filme, uma novela que você assista, esse julgamento tem um juiz, um árbitro que vai analisar uma situação e que vai mediar um conflito. É para isso que ele está servindo. Porém, nós passamos por julgamentos distintos e outros tipos importantes de julgamentos durante a caminhada da nossa existência. Quando a gente entende que durante a vida nós podemos nós mesmos executarmos os julgamentos pessoais, quando a gente ecoa o julgamento de outras pessoas, perigoso, e quando a gente entende que existe um julgamento que nós consideramos sacrossanto. Então, esse julgamento é quando a gente analisa ele pelo parâmetro da lei da vida. Veja só, quando a gente tem um julgamento, quando a gente entende que as leis da vida são um parâmetro, isso é uma coisa importante para a gente seguir nossa caminhada, mas a gente não pode confundir isso com algum tipo de direcionamento, algum tipo de reflexão, alguma dica, algum toque que você dá para alguém. Você tem filhos, se você tem empregados, ou se você trabalha com equipe, você lidera alguém, você tem alguma posição, quando você vai passar um direcionamento para essa pessoa, passar um ensinamento para os teus filhos, para alguém que você tenha que falar alguma coisa, você vai fazer isso. Isso não é um julgamento.
É diferente de você falar assim, você é burro. Isso é um julgamento bobo até, né? É melhor você, ao invés de fazer isso, você fala assim, olha só, eu preciso te dizer que dessa forma que você está fazendo não é legal. E se você fizer assim, e se você fizer assado? Então, é importante distinguir esses dois tipos de situação. O que é um julgamento que você faz ou o que é um direcionamento que é normal e importante que a gente faça conforme a gente adquire experiências da vida, né? Dos julgamentos que a gente pode fazer, alguns tipos bem complicadinhos são quando a gente julga por uma aparência, quando a gente determina que alguém é, de alguma forma, alguma coisa, pela aparência que tem, pelas primeiras impressões, por alguma questão momentânea, você conheceu uma pessoa e esteve com ela por 5, 10 minutos, ou uma festa, alguma coisa, e ali você já determina que aquela pessoa é daquele jeito e ela é assim e você julgou. Então, nós temos que ter cuidado com esse tipo de julgamento, porque o pré-julgamento é perigosíssimo. Quando você pré-julga alguém, você está determinando sobre aquela pessoa algo que você não tem mais, talvez, controle depois. Porque você já fez uma imagem, já determinou, e sem sequer conhecer aquela pessoa. Você nem sabe como ela vai agir em outras situações, ou se ela de fato é aquilo, se era uma questão do momento. Então, os pré-julgamentos, os julgamentos por aparência, os julgamentos pela emoção que a gente teve naquele momento, não são nada bons, são perigosíssimos. Então, imagina quando você devolve um julgamento. Quando alguém te diz alguma coisa, te julga de alguma forma, e você vai lá e rebate aquele julgamento. O famoso olho por olho, dente por dente. Legal, né? Legal nada. Super ruim. Imagina que você está devolvendo um julgamento, então aquela pessoa que você devolveu o julgamento entendeu que você era também um julgador e você não deveria fazer isso pelo que você recebeu. Você não tem que devolver nada pelo que você recebeu. Você tem que devolver pela pessoa que você é. Então você tem que devolver, ao invés de você devolver com julgamento, você deveria devolver com amor. Você deveria devolver com carinho. Você deveria devolver com algo que vai acabar com aquela situação, com aquele julgamento. Entendendo que você tem como base aquele tipo de julgamento que, ao invés de condenar, prefere salvar. Entende? Então, se você fizer isso de uma maneira reativa, está perdendo tempo, está passando vergonha, está tendo prejuízo na sua vida. Por isso é melhor você, ao receber um julgamento, nunca devolver da mesma forma. Está entendendo isso aí? Quando a sentença é dada por um julgamento pessoal, quando você já definiu que é aquilo ali e ponto final, então você, naquele mesmo momento, está ignorando que o réu que você acabou de julgar tem diante dele, o tempo todo, à disposição dele, a oportunidade de mudar, de melhorar, de se corrigir, de se transformar. E por você ter feito um julgamento completamente determinado e talvez imutável, você deixa de curtir esse tipo de situação, porque quando a gente vê alguém se transformando, quando a gente vê alguém se corrigindo, quando a gente vê alguém melhorando, isso é muito mais prazeroso do que você ficar ali fechado no julgamento, porque vai acontecer o seguinte: você julgou uma pessoa, determinou que ela é daquele jeito, criou uma imagem na sua cabeça, acabou e pronto. Você vai virar as costas, você não vai mais nem prestar atenção no que está acontecendo na vida dela. Às vezes isso acontece com pessoas próximas, com pessoas que você tem um relacionamento bem próximo, com parentes, com amigos. Então, quando você simplesmente, pelos seus motivos pessoais, definiu que aquela situação é a decisão do seu julgamento, passou ali, você perdeu a chance. Presta atenção, não perde essa chance. Não julga, porque você vai perder a grande oportunidade de assistir uma transformação. Pode ser a tua transformação, não é? O julgamento dos outros faz você mudar as suas atitudes? Perguntinha complicada, né? Quando o julgamento das pessoas faz com que você mude o seu jeito de ser, isso significa um sinal claro, assim,
que você não tem estabelecido em você quais são os seus parâmetros, qual é o julgamento que você tem reconhecido como definitivo, com as suas convicções, pela sua consciência, que você não tem ali um entendimento claro sobre você, do que tipo de julgamento é aquele que vai te entregar a paz, a liberdade, que são os parâmetros que você deveria ter para analisar os seus próprios julgamentos. Então, quando alguém julga você, te balança e te faz mudar de atitude. Será que você está indo para o lado certo ou para o lado errado? Por isso é importante que você pense e busque saber se você acredita que vai existir ou que existe algum tipo de julgamento definitivo da vida. Para isso, é importante também reconhecer e entender se você acredita que haverá algum julgamento soberano divino. Isso é muito importante saber se você tem estabelecido na sua mente. E a gente vai discorrer esse assunto aqui, a gente vai declarar essas coisas que a gente está falando aqui, baseados nesse propósito, de que realmente há um julgamento soberano e divino. Você acredita nisso? Quando a gente se rende a um julgador divino, um julgamento divino, a gente passa a entender algo importante, passa a entender que nós somos parte de algo que a gente não entende completamente. E esse fator, essa questão da gente ser parte de alguma coisa que a gente não entende completamente porque há um julgamento muito superior à nossa compreensão, é libertador, porque tira de você e de mim aquele martelo do juiz que dá a sentença, sabe? Então ele faz essa leveza de você não ser obrigado a julgar nada e você se desapega disso. E aí você passa a entender que o que vai sobrar fora do julgamento é o amor. E o amor que vai fazer esse julgamento é tão legal que ele é capaz de amar aqueles que nos fazem maldades. Então, ao invés de você olhar com um julgamento maldoso, olhar com uma devolução de julgamento, se sufocar, se engasgar, ficar ali com aquele sofrimento, com uma coisa pesada, quando você compreende que há um poder divino, que realmente é ele quem vai tomar conta da situação, você larga teu martelinho e fica livre. E aí você deixa que o amor toma conta de você e ama até aqueles que fazem maldade pra gente. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante é que o único julgamento que nós devemos fazer, e esse sim é super importante, é sobre nós mesmos. Se tem algo que você precisa fazer, é o tempo inteiro julgar a si mesmo, analisar você como é que está agindo e não o outro, você como é que está pensando e não o outro, você o que tem entregue e não o que os outros entreguem, entende? Entender você, julgar você, e você vai fazer esse tipo de análise baseado nas verdades que você tem estabelecidas como verdade única ali, a verdade que você tem cravada no teu coração. Qual é a única verdade que você tem? Então você vai fazer essa análise do teu julgamento pensando exatamente sobre isso. Sempre fica exposto transparentemente você com você mesmo, na tua intimidade. Sempre guarda isso, todas as vezes. Olhe para você lá no teu íntimo, sem nenhum tipo de frescura, sem nenhum tipo de tentar mostrar a sua aparência, sem nenhum tipo de se enganar, porque você não precisa mostrar nada para ninguém, você não precisa fazer cena para ninguém. Seja você com aquilo que você realmente sente, descaradamente, transparentemente. E quando você tiver algum pensamento, quando você tiver alguma ideia, quando você tiver alguma vontade, faça um exercício importante. Coloca essa sua ideia, esse seu pensamento à prova. Faça como se você fosse um advogado de acusação, um advogado contrário. Coloca tudo à prova. Não acredita em nada de primeira. Então, se você teve algum sentimento, checa ele. Fala, será que isso aqui é legal? Será que isso aqui vai fazer bem? Será que isso aqui está sendo importante? Deixa eu contrapor aqui uma ideia. Deixa eu colocar alguma coisa aqui para ver se essa situação vai se sustentar.
Porque se você fizer isso, só vai ficar no filtro, só vai ficar de verdade aquilo que é real. Então, quando você expõe ideias ou sai falando coisas sem pensar, sabe aquela onda de falar coisas sem pensar, de vomitar nos outros aquilo que a gente tem de primeiro impacto, e às vezes é o teu humor, às vezes é você que não tá legal naquele dia, seja o que for. Se você joga de primeira algo sem pensar, o risco de você causar um prejuízo é grande. E às vezes você joga algo importante, que é outra situação muito comum, que é o seguinte: você tem ideias legais, você tem projetos legais e sai espalhando para todo mundo. Aí você já ouviu falar, você sai falando para todo mundo, a inveja, alguma coisa não vai fazer, não dá certo. Mas sabe o que acontece? Quando você também abre demais aquilo que você deveria guardar para o momento certo, você antecipa situações e vai cair no ouvido de pessoas, na boca de pessoas, e você não sabe as intenções dessas pessoas. Por isso, pensar, refletir e colocar à prova todas as suas ideias sempre vai fazer com que você se exercite e nem julgue os outros, porque isso não é legal, e que você faça sobre si um auto-julgamento que vai equilibrar você. Então isso vai te entregar um resultado fantástico na vida. Pode acreditar nisso aí. Presta atenção numa coisa bem legal que eu vou te dizer agora. A fonte de onde provém a felicidade, a sabedoria e o vento é a mesma que julgará os passos daquele que vive sob ela. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o vento é aquele que vai dar a volta em tudo, e tudo que você jogar no vento, o vento vai trazer para você de volta. Então, de onde provém a sabedoria, a felicidade, tudo aquilo que você joga no vento, realmente vai soprar sobre você. É um retorno natural de tudo que a gente planta, a gente colhe. Sabe, quando Jesus passou pelo momento mais crítico, quando ele foi crucificado sem ter cometido nenhum pecado, você já imagina isso? A gente está falando de julgamento. Jesus foi julgado, condenado e sacrificado sem ter cometido um só pecado, nem um pecadinho desse tamanho durante a vida dele. Jesus, como você sabe, espero que você acredite, é o próprio Deus que veio como homem e que agiu como homem, alguém de uma maneira super simples, humilde e real, para que não ficasse parecendo que ele tinha superpoderes ou que você não pudesse seguir o exemplo dele. Ele fez tudo de uma maneira super real, era íntegro, digno, soberano, o Deus encarnado. E quando ele esteve na cruz e quando ele passou por aquele sacrifício, algo ele disse muito importante. Ele disse assim: está consumado. Quando ele disse está consumado, ele quis dizer o seguinte: olha só, está tudo resolvido, já está tudo julgado, está tudo acabado. Aqui eu resolvi tudo, paguei com sangue, paguei com sacrifício, paguei com a verdade, porque ele era a verdade. Então naquele momento do está consumado, é assim: o príncipe desse mundo, que é o mal, está condenado e todos os pecados estão perdoados, os que já passaram e os que ainda vêm, aqueles que você ainda sequer nem cometeu, está tudo pago, tudo resolvido. Então, quando ele passa, quando ele ressurge, quando ele ressuscita no terceiro dia, ele entregou para mim e para você a possibilidade de que nós possamos ter um acesso à vida eterna de uma maneira doce, suave, desde que a gente entenda isso, desde que a gente absorva essa informação, de que ele é o caminho para que isso aconteça. Não significa que você pode fazer o que você quiser fazer, pode fazer as fuleiragens que você quiser fazer, não é bem assim não. Acontece que nós já passamos pela etapa do julgamento. Então, o que está julgado, está consumado, está resolvido, significa que você já sabe qual parâmetro seguir. E qual parâmetro seguir? A verdade, o bem, algo que ele falou que parece simples, mas é bem complicado, que ele disse assim, que você deveria amar a Deus sobre todas as coisas
e que você deveria amar o outro como você ama a si mesmo, e isso já faz com que nenhum julgamento funcione. Enquanto ele esteve aqui, ele não julgou ninguém. Ao contrário, ele disse assim, ó, eu mesmo não vim aqui julgar ninguém. Eu vim para salvar, para ajudar aqueles que precisam, ajudar os doentes, ajudar aqueles que estão em dificuldade. Então, quem sou eu e quem é você para fazer algum julgamento diante disso? Quando ele estava lá na cruz, quando ele estava naquele momento super complicado, havia alguém do lado dele que disse assim, olha só, eu e você, tinham 3, né? Eu e você tínhamos que estar aqui mesmo, porque a gente cometeu crime, mas ele é puro, ele não sequer cometeu alguma coisa, ele não poderia estar aqui nunca, ele é o próprio Deus. E Jesus disse para ele, olha só, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso não é um julgamento, ele simplesmente mostrou, você acessou a chave do céu, você entendeu que eu estou aqui sem merecer estar aqui, mas estou aqui por você. Muito legal isso, né? Então, olha, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Não jogue no vento aquilo que o vento vai trazer para você de volta. E entenda que houve sim alguém que por seu próprio sacrifício, pelo seu próprio sangue, e que aquele sangue, cada gota daquele sangue foi por mim, foi por você, e aquele sangue era o sangue da vida, o sangue puro, o sangue do próprio Deus. Quando ele julgou tudo, ele já nos entregou. Então pula fora dessa onda de julgamento, não vai te fazer bem não. Acredita que o melhor julgamento é aquele que já foi feito, que está a teu acesso. A confissão é realmente algo que vai ser determinante no resultado de um julgamento da vida. Quando você confessa e admite o seu posicionamento favorável a que haja um julgamento da vida por uma divindade, por alguém divino como o próprio Senhor Jesus, como Deus que enviou o Senhor Jesus aqui, você está assumindo um posicionamento de coragem. E essa coragem é fundamental para que você possa se livrar dos teus julgamentos pessoais, para que você possa entregar esses desejos de julgamento ruins, esses sentimentos horríveis que você pode ter das outras pessoas, em troca disso, viver baseado no amor. E quando você vive baseado pelo amor, quando você entende que a ressurreição de Cristo é o caminho que vai te levar para a salvação da alma, você assume uma postura corajosa. E a coragem é a substância fundamental para que você possa se posicionar e vencer o mal com o bem. Deixar de ser influenciado pelas malignidades, deixar de ser corrompido, deixar de ser contaminado pelas coisas que são ruins, e você passa a enxergar as coisas de outra forma. E não é sozinho que isso acontece. Quando essa rendição, quando essa confissão acontece verdadeiramente no teu coração, você vai ter um encontro real com alguém que está vivo, que é Jesus. E Ele mesmo vai te ampliar forças, vai te dar um renovar de pensamentos, vai te ajudar a fazer essa mudança, essa migração, e tirar de você isso que te corrói, sabe? Então, faça isso, reflita sobre isso, abre mão dos teus julgamentos, abre mão daquilo que começa a te incomodar. Lembra que a paz, aquela paz gostosinha, aquela paz de quando você enxerga, sente alguma coisa, analisa uma situação e sente paz, esse é o parâmetro que você deve usar para saber, estou fazendo a coisa certa? Deus, estou fazendo a coisa legal? Senhor, isso que eu vou fazer é bom? Busca essa paz, porque ela está aí e ela é acessível. Olha só, eu desejo que o bem inunde o seu coração com a paz. Que Jesus seja o caminho que vai levar a tua vida até a salvação. Pratica o bem e tudo que é bom vem.